aqui no Maracanã é o palco onde eu tive os dois maiores aprendizados da minha carreira foram aqui. Foi o jogo contra o São Paulo, quando eu ainda estava pelo Flamengo, que foi o jogo contra o próprio Flamengo aqui no Corinthians, onde eu tive falhas que me marcaram muito. Mas se tem um texto que eu trouxe muito para o dia de hoje, é que no lugar da tua vergonha é dupla honra. Então Deus ele decidiu honrar a gente hoje, Deus ele decidiu me honrar hoje com esse título e com esse prêmio individual. E para honra e glória do Senhor, eu estou aqui num palco onde eu fui muito feliz, onde eu aprendi muito, podendo dar essa alegria para minha família, para os meus amigos, para as pessoas que eu amo, minha noiva, minha mãe, está todo mundo aí. Então, estou muito feliz por isso. Ele citaria esse Maracanã, né, como palco importante e de um evidente amadurecimento, né, do Hugo Souza. Acho que esse amadurecimento começa lá quando ele jogou lá em Portugal, né? Teve um destaque grande, pegou pênalti, teve jogo que ele pegou 3 pênaltis, pegou 2 pênaltis contra o Benfica e tudo mais. Em tempo normal, né? E quando volta, tem ali uma escolha muito boa de onde ele queria seguir a carreira dele, né? Porque estava claro que no Flamengo acho que ele não teria muito espaço, pelo menos não nesse momento. Não sei se essa falha que ele fala lá no gol do Brenner, né? Brenner, né? No gol do Brenner lá pela Copa do Brasil, lá em 2021, se aquilo ficaria martelando ele. Acho que hoje o Flamengo não tem um goleiro reserva, né? Então acho que naquele momento o Flamengo também não confiou muito. Tanto muito é rápido, que né, de repente. muito rápido, tanto é que acho que não tinha muito, e não tinha como o Flamengo botar ele tão barato também. E aí o Flamengo, tanto é que não confiou que o Flamengo fixou o passe de um goleiro jovem, um goleiro tido por todo mundo que analisava a base com potencial incrível por 800 mil euros, né? 800 mil euros foram 4 milhões de reais. Um goleiro como o Hugo Souza, com a idade dele, com o potencial dele, 4 milhões de reais é bala de troco. Mas ele, acho que tem o mérito ali de ter escolhido o lugar, foi para um Corinthians com uma missão dificílima, substituir o Cássio. E substituir o Carlos Miguel, que também tinha saído logo por decisão dele. E acho que desde o início ele deu conta do recado dentro do campo e encarnou o que os corintianos esperam de quem veste essa camisa muito rapidamente também. Então hoje acho que o Hugo Souza é uma realidade dentro do Corinthians, é uma realidade no futebol brasileiro e tá aí, acho que dentro depois dessa lesão do Alisson, talvez a lesão do Alisson tenha trazido mais problemas para os outros goleiros, né? E acho que mais especificamente para o Hugo, porque com a lesão do Alisson, o Dorival abriu o leque de volta para o Ederson. E não sei, acho que me parece que o Ederson agradou, teve uma sensação positiva. E aí acho que o Bento está mais consolidado na seleção do que o Hugo. Então talvez a volta do Alisson pro jogo talvez seja um problema pro Hugo. Mas acho que o Hugo está nessa batalha aí para ir para a Copa do Mundo também. Especialmente se o Dorival fizer o que ele disse na entrevista à CNN, se eu não me engano. O Dorival ou o Ancelotti? O Dorival. Que o Ancelotti fizer na entrevista. Se o Ancelotti cumprir o que ele cogitou na entrevista à CNN de levar um terceiro goleiro especialista em pênalti. Né? Não sei se vão fazer a tal da troca, não sei como é que nós, enquanto cronistas e analistas, observaremos isso. Né? Tirar um goleiro titular para botar um pegador de pênalti numa eventual disputa. Mas o Ancelotti disse isso na entrevista e acho que se de fato ele for levar isso a ferro e fogo, eu acho que o Hugo aparece muito bem aí. Acho que é um Hugo também que se identificou com muita rapidez, né, Mauro? Parece que ele nasceu no terrão, assim. Eu gosto demais do Hugo, tá? Eu insisto para não ir tão longe. Nos últimos 15 anos, os maiores potenciais de goleiro que eu vi no Brasil são os 3 que hoje eu levaria para a Copa. O Alisson, o Ederson e o Hugo. O Hugo tem todas as valências que o goleiro precisa ter. Todas, inclusive os pênaltis, não só os pênaltis. É que ele no Flamengo ele teve erros assim para um goleiro do nível dele absurdos e para o time que tinha à frente dele, né? O Hugo realmente não tinha como voltar ao Flamengo, mas menos ainda tinha o Flamengo, como destacou o VSE, colocar o preço que botou, né? E aquele foi um achado para o Corinthians, porque ele veio até pelo dinheiro, podia vir para qualquer clube. E seria esse goleiro que é excelente, pegou momentos muito ruins, ajudou aquela grande recuperação do Corinthians em 24, um clube que lutava
lutava para não cair e foi para a Libertadores, e agora campeão paulista, como protagonista, campeão da Copa do Brasil, merecidamente o melhor goleiro do torneio, que teve ótimos goleiros, né? Só lembrar o que fez, por exemplo, o Fábio nos jogos contra o Vasco, e não só ele, né? O próprio Cássio, enfim. O Hugo foi muito, muito bem, e de novo, não só nos pênaltis, né? No final do jogo, aquela defesa de falta muito importante, até não foi tão difícil, mas ele é um goleiro, tem tudo que o goleiro precisa ter, o Hugo tem. É só ter a sequência agora e já fazendo uma história brilhante no Corinthians. Me dá a sensação que ele intimida também. Também, né? Nos pênaltis, com certeza. Muito grande, se impõe, cresce, personalidade, a sensação que dá que, além de tudo, ele utiliza o tamanhão dele e a capacidade decisiva para jogar psicologicamente com o adversário ainda. Hoje, de novo, né? Assim, a cabeçada não tinha nada que ele podia fazer no gol do Vasco, mas todo o resto, quando foi possível ele ajudar, ele ajudou muito bem. E eu acho que, não sei, mas tenho a sensação de que, até olhando especificamente para essa história, acho que o goleiro tem um ônus e bônus dessa função específica, né? Que é poder se destacar e virar ídolo, quem sabe, com mais rapidez do que outros jogadores. Pênaltis, sem dúvida. Né? Por conta dos pênaltis. E basta um pênalti perdido para você cobrar mais do que se deve. Um Bado, um Zico. Isso. E o goleiro, às vezes, a bola... Tipo, agora o Safonov, né? Não tô sem tirar merda. Né? Catar 4 pênaltis é quando o Ducadan na final lá de Barcelona de 86. Não é pouca coisa, né? Mas você vira realmente... O Goicoechea, um goleiro medíocre, mas um grande defensor. Um dos maiores que eu vi na vida para defender pênalti.